Lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 18, Jesus nos diz: contudo, não cairá um único fio de cabelo da vossa cabeça. O que isso tem a ver com o nosso podcast de hoje? Venha com a gente e você vai descobrir o poder de Deus sobre nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, porque Ele é Deus. Roda a vinheta, Felipe! Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui hoje em mais um podcast Promessistas Guaianazes. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o nosso pastor Renato, que está aqui com a gente. Ele faz parte da nossa equipe pastoral aqui da nossa igreja local. E ele está aqui hoje como convidado, apresentador convidado, para estar conduzindo esta entrevista. Pastor, é muito bom estar aqui com o senhor. Amém, muito obrigado. bom o senhor ter aceitado esse convite. Amém. Obrigado pelo convite. Estou aqui para substituir o Márcio, que hoje não pôde estar entrevistando. Eu espero fazê-lo à altura, né? E nós temos aqui, irmãos, um objetivo, né, de propagar o evangelho através das transformações de vida. Deus transforma vidas. E para que a gente possa alcançar mais vidas, a gente precisa que você ajude. Dê o seu like aí, dê o joinha aí em algum lugar no canto da sua tela aí, você vai encontrar um local para fazer isso. Tem o QR Code também para você poder, se quiser, ofertar esta causa, para que a gente possa proclamar mais aí o evangelho, né? E eu quero falar para você, hein? Deus transforma vidas, Deus, Ele cura. E aí em cima da tela, em algum canto aí, tem um card onde você vai poder linkar aí e entrar para você assistir aí mais sobre cura com o nosso pastor Eleilton. E você fica então à vontade para fazer isso depois que acabar esse podcast. Amém, isso aí, pastor. Então vamos para a nossa convidada de hoje, pastor. E a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Thalita. Muito bom, Pai do Senhor, Thalita, muito bom estar aqui com você. Foi um prazer estar com você aqui. Muito, um prazer é nosso estar aqui. A gente sabe que Deus fez grandes coisas na sua vida e a gente quer ouvir um pouco desse testemunho hoje, tão edificante. E para iniciar isso, né, pastora? A gente quer ouvir um pouquinho da Thalita. Né? Conhecer um pouco de você. Um pouquinho, né? Né? Quem é a Thalita? Assim? Quem é? Desde a sua infância, assim. Fazer esse. Quem foi a Thalita? A família dela, os irmãos. Como é que foi a história da Thalita? Então, nós somos em 4 irmãos e 3 mulheres e um homem, só a penúltima deles. E meu avô era presbítero, minha mãe também. Que igreja que o seu avô era presbítero? Deus é Amor. Deus é Amor. E minha mãe também. Olha, que legal. Ela frequentava a igreja Deus é Amor, meu pai, e depois eles tomaram outro rumo, né, para a vida deles. E aí, já na adolescência, a gente ia toda semana para a igreja, éramos obrigados a ir, né? Senão... Tinha que seguir. Mas já adolescente, quando eu já era adolescente, ela já não ia mais, não frequentava, mas eu ainda ia. Uma vez por semana, então... aí tinha mês que era uma vez por mês, eu ia às vezes. A igreja era meio rígida? Era bem rígida, mas eu gostava, né, então, de ouvir a palavra. Sim, você já ouvia a palavra, pregam. Já era uma semente sendo plantada ali. Eu gostava. Né? Não sei porque eu ia, porque depois eu saía de lá. Não, mas te conduzia já estava ali, sendo né? plantado algo, né? Já estava colocando algo. Mas eu ia. Ia. Depois eu comecei a frequentar a Assembleia. Sim, me converti na Assembleia. Sério? Eu tinha 14 anos de idade, porque por incrível que pareça eu já tive 14 anos de idade. Boa. Depois foi pra Assembleia. Aí você ia com quem? Não, eu ia sozinha. Sozinha? Olha só, já é uma Teve mudança. Uma época que minha mãe ia comigo, já tem uma mudança aí. Porque ela já conseguia ir sem nenhuma motivação. Olha só, um detalhe que a gente não sabia. Eu sentia vontade de ir, né? E o que te dava? Você gostava de quê? Da palavra? Da palavra. Você queria ouvir? É. Quantos anos você tinha aí, mais ou menos? Ai, já uns 16, 17. Olha só, uma até adolescente uns 19 eu ainda ia. Cara, sempre ia nas campanhas com meu avô, porque eu gostava de campanha, né? Então você era irmã da campanha. Que legal. Não, irmã de nada. Era irmã. Deus já estava já. Tinha, olha só que coisa, né? Mas eu gostava. Ela ia acompanhando os pais, meio que por obrigação, e agora você já estava indo sozinha, né? Ia. Isso é... Mas quando eu saía de lá também não... Sim. Aí tinha a parte que ia, mas depois... Era uma adolescente um pouco rebelde. Eu era. Bem revoltada, bem estressada. Eu sempre fui muito estressada. Sempre foi? Sempre. Mas assim, do nada? Não, criança eu era bem calminha, tranquila, e aí? Obediente. Só que eu não sei o que aconteceu entre esse meio tempo.
eu fui uma adolescente muito problemática, muito revoltada, estressada. Você não entendia o que ponto que isso Nem aconteceu. você sabia por quê. Nem eu sabia. As suas irmãs também eram assim? Ou era uma coisa Não, eu sua? era pior. Ah, você era... Elas eram, mas eu era pior. Eu era pior. Elas eram. Você era um pouquinho difícil. pior. E você não sabia por quê? Não, Sim. nunca soube também. Eu acho que antigamente não tinha isso, de investigar, né? O porquê a criança se tornou Verdade. uma adolescente diferente. Sim, hoje que tem os detalhes. E Eu isso não na sua percebia. adolescência, você acha que perdurou esse seu jeito de ser até que idade, mais ou menos? Até uns 24 anos. 24 Foi um bom anos. Eu era bem... Foi um bom tempo. E isso te trouxe reflexos, assim? Tipo, familiar, convívio? Como é que isso fez as questões? Não, convívio comigo era muito difícil. Era difícil? Como é que era? Você se trancava no quarto? É aquele e- de bom dia, só se for pra você, eu respondia. Não. Tipo, não olha pra mim, o que você tá olhando? Bem isso. Bem isso, era bem difícil. Bem... E, na verdade, até 25, né? Porque foi quando eu percebi que eu estava doente. Não aceitei, mas só percebi. Tanto as pessoas me falarem, né? Que eu já não... Eu era tão estressada, a um ponto que quando fiz 25 anos, eu não conseguia mais ficar calma. Já não conseguia se controlar. Não, acalmava tudo mais. estressava. Eu era muito estressada, muito, o tempo todo. Aí um dia eu fui fazer uma progressiva. Eu trabalhei num salão de cabeleireiro você desde trabalhava? dos meus 15 anos até os 25. Com quem que você Logo trabalhava depois lá? saí com meu irmão. Ah, seu irmão cabeleireiro. Ele é o dono do salão. Aí ele tinha você um salão. ficava lá com ele? Isso, eu ajudando. trabalhava com ele. Então, galera aí, o pessoal do salão aí, ó. Galera do salão aqui, hein? Eu trabalhei com ele bastante tempo. E eu fui fazer uma progressiva. Um dia foi minha irmã que foi fazer uma progressiva em minha mais nova. E ela notou uma falha. 2 falhas no meu cabelo, uma menorzinha, uma um pouco maior. E ela falou, me avisou, né? Tirou foto. Eu tenho as fotos de quando começou. A gente vai pôr essa Você foto. tinha quantos anos A gente nessa vai época? pôr essa 25 já. E você não tinha percebido? Não. Penteando o cabelo, você não tinha percebido? Não percebi. Porque E- ela era pequena. Uhum. Aí eu logo comecei, já marquei um dermatologista e comecei o tratamento. Então, foi... Já fiz tudo certinho, né? Porque fiquei com medo, aquilo me assustou. Aí eu comecei o tratamento, ela já passou... Na verdade, ela me pediu exames, quando eu fui na consulta. Ela me pediu exames, mas ela já entrou com tratamento. Entendi. Com vitaminas. Era só vitamina nessa época. Isso, esse foi só vitamina. E eu já iniciei, passei no retorno, ela olhou os exames, não, tudo normal. Não tinha nenhuma alteração. Não faltava vitaminas nenhuma, estava tudo normal. Mas eu continuei o tratamento, porque estava queda, né? Tá. Mas ela também não me aconselhou ir num psicólogo, um psiquiatra, nem nada. Ela só continuou o tratamento dermatológico, né? Sim. Ela chegou a dar um diagnóstico? Ela achava que era por estresse. Sim. Então, Ela só para falou, deixar acho que claro você- aqui, Thalita, não foi a progressiva que causou Não, a queda. não. Você já vinha com o problema antes. Sim, Na não. progressiva você descobriu. Na verdade, graças a Deus, eu fiz ela, porque Porque foi ali através eu dela descobri. Você que te descobriu atrás. mostrou. Porque geralmente quem fazia meu cabelo era eu mesmo. Então eu não ia notar, né? A Então, não ser essa vendo a questão queda, eu não ia emocional ver. começou a trazer isso. Aí você foi Isso. descobrir, né, igual o pastor falou, na progressiva. Isso, no dia que eu fui fazer, né? Ai, Que você- minha irmã tinha que fazer pra mim, porque aí não dava pra eu fazer sozinha. E essas falhas foram aumentando? Como é que foi? Foram aumentando. Essa que tava desse lado, um pouco foi ficando maior. Só que com o tratamento, eu tinha a impressão que ela estava melhorando. Começou a cair, só que era pouquinho. Era tranquilo. Eu achava que ia preencher de cabelo aquilo e tudo bem. Só que depois de um ano, eu fiz o tratamento, tudo, eu dei a pausa certinho, continuei. Do jeito que quando eu ia na consulta, ela mandava eu fazer, né? Você seguiu todo o tratamento. Depois de um ano, em 2018, eu perdi o cabelo todo. Assim, em pouco tempo. Coisa de 2 meses eu perdi o cabelo. Caiu seu cabelo. Todo. E eu vi caindo cada fio. Porque Meu eu tinha um problema Deus. com cortar cabelo. Eu nunca gostei de cortar cabelo. O cabelo era grande. Era Até aí comprido. você não tinha relacionado com uma doença emocional. Não. Não, você tava Era só estresse. Você tá muito estressada. estresse. Aí eu troquei o dermatologista, né? Eu fui para um outro dermatologista. E ele, quando eu cheguei lá, ele já fez diferente. Que ele já viu que estava muito avançado a queda, né? queda. O estágio da alopécia. E ele me diagnosticou com alopécia. E ele também
achava que era emocional mesmo. Mas você até então aceitava ir? Ou você começou a aceitar? Só no dermatologista, eu aceitava Dermatologista, ir. você começava. Mas quando ele falava que era emocional, você aceitava? Ou você ficava com aquela resistência? Tipo, não é Não, emocional. eu percebia. Você percebia? Eu sou muito tensa, né? Eu Você sempre achava? estou muito tensa. Uhum. E eu falava, é isso mesmo, eu sou estressada. Entendi. É por estresse. E aí ele pediu outros exames e ele começou um tratamento que ele fazia umas aplicações no meu couro cabeludo com um medicamento importado, porque eu acho que não é muito fácil, né, de ter esses né? casos assim. E ele começou a fazer esse tratamento junto com os médicos lá nos Estados Unidos. Nossa, então o seu caso chegou a repercutir lá fora? Tipo, Era entre eles, né? Entre eles lá. Entre Eles esse médico e os amigos a equipe dele, eles médica estudaram o deles. meu caso e começaram a fazer essas aplicações. Eu esperei essas ampolas chegar. Eu nem sei o que é até hoje, porque eu não queria saber o que eles estavam aplicando. E eu entrou com medicamento corticoide e vitaminas. Que eu tomava Pantogar, né? Umas Pantogar, outras junto, associadas, né? Junto com tônico, tudo eu fazia certinho. Certo. Tudo que mandavam fazer. Na primeira semana, eu notei uma melhora assim de uns 40%, sabe? Melhorou bastante. Estava dando resultado até aquele momento. Nossa, demais. Foi pronto, aconteceu um milagre, né? Sim. Muito bom esse tratamento. Aí nas outras semanas foram melhorando. Só que do nada ele começou a cair de novo. Aí caiu tudo de vez. Aí foi um balde de água fria. Em pouco tempo, eu perdi todo mesmo. Todos os meus fios. E eu não cortava, então eu vi caindo todinho. Nossa, você viu todo o processo. Até que chegou num ponto que não dava mais para disfarçar, porque eu usava o tempo todo boné. Eu saía pra rua de boné. Dentro de casa também, às vezes, que recebia alguém que eu não queria que visse, porque me incomodava, eu tinha muita vergonha. Sim, com o nosso cabelo, né? A gente, né? Ainda mais a Então, mulher. era muito importante pra mim. Tem elas. Aí, como me incomodava muito, eu usava boné o tempo todo, coisas para esconder. Aí, depois disso, como já não dava mais para esconder, que estava ralo demais, eu também vou mostrar a foto A gente vai pôr a de foto como aí. já Aparecer as estava. fotos aí. Porque eu não cortei o cabelo em momento nenhum, eu vi ele caindo todo. Você Eu deixou vi ele o caindo processo no banho, todo. eu vi ele caindo na escova, em tudo. E nesse processo, Nesse- você vendo essa queda, como é que era? O sentimento ficava mais... Como é que ficava? Porque Era- tá Porque mexendo. você via no progresso do tratamento e de repente E aí aquilo vai. você viu que não deu certo. Não. Foi só um momento, né? Você precisava de algo mais, né? Sim. isso, precisava. Mas até eu perceber que eu precisava de algo mais, eu sofri muito. Foi quanto tempo esse processo aí? Olha, tudo aconteceu, tem 5 anos, né? Que eu perdi de 2018 até hoje, 5, né? 2018, 5. 5 anos, mas eu, na verdade, eu fui perceber mesmo que eu precisava do milagre de Deus, tem o quê? Uns 2 anos. Deus. Esse algo mais era o milagre de Deus. Era um milagre de Deus, porque não Você tinha percebeu mais, isso? não tinha mais como fazer nenhum tratamento, nada resolvia. Tudo que me passavam... Já era tudo- paliativo, assim, os médicos só faziam, Não mas adiantava tinha nada. mais, não tinha. Aí, quando eu fui... Isso, aí foi minha mãe... sentou, conversou comigo e falou, ó, não dá mais pra você esconder, tá muito ralo. Se você usar uma peruca, tentar esconder, porque me incomodava, eu já não ia sair de casa, porque eu já não saía, eu já parei de trabalhar, já parei minha vida. Como se eu te afetar a vida Eu só social. ia pro tratamento, eu só ia pro dermatologista. E falando em tratamento, você calcula hoje que você gastou quanto com isso? Vixe, gente, Muito, eu não calculo, mas foi muito. muito Tanto Muito- a minha irmã brinca mais de que tem 10 um mil? carro popular na minha... Tem bem mais de 10 mil? Mais de 20 mil? Porque por mês nesse tratamento, eu fiz ele durante 1 ano. Só com o dermatologista, que era R$800 a ampola. Cada aplicação. Você Cada gastou muito aplicação, dinheiro. de, Nossa, então. cada ampola. Então sua irmã falou que você gastou praticamente um carro popular. Ela sempre brinca que eu gastei um carro popular no meu E é cabelo. caro, né? E tratamento dermatológico. são É caros, caro, né? fora as consultas, né, que você e tem as que pagar. aplicações, Isso, precisa as fazer. aplicações e os remédios Que são caros. são bem E sabe, e caros. o cabelo, ele é o empoderamento da mulher, né? empoderamento, Faz muita justamente. diferença, né? Eu não saía de casa sem escovar meu cabelo. você creio que como toda mulher, você era bem vaidosa com seu cabelo. Com cabelo era? Era. Era bastante. Igual Era eu também, eu não ligo uma pra das coisas. coisas que era o seu detalhe de vaidade. Era, o cabelo. era meu cabelo, porque eu acredito, tanto que eu ouvi uma vez alguém me falando que isso poderia ter acontecido comigo por eu adorar meu cabelo. De E eu falei, devolver não, isso.
Eu não adorava meu cabelo. Então você, Era tudo- a unha, a roupa, o batom, pra você era secundário. O negócio era o seu cabelo. Cabelo. O cabelo precisa. Era o cabelo. Meu cabelo podia... Estando escovadinho, bonitinho, arrumadinho, tava tudo certo. Eu saía pra qualquer lugar. Mas se ele não tivesse, eu deixava até de sair também. Aí aconteceu isso. Gente, eu trabalhava num salão, Então, isso que eu o falo, cabelo porque pra você mim era trabalha, muito você trabalha importante. no salão, Era seu cartão de seu cartão de visita. Era justamente. bem... Além de você ser mulher, você trabalhava com isso. Né? Então, Era o que Aí eu você mais tá falando que penava em você mim. teve que comprar uma peruca. Então, eu não aceitei. Porque Não eu sou uma aceitou? pessoa bem difícil, né? Eu sou bem teimosa. Não aceitei porque eu acreditava, eu tinha muita esperança que meu cabelo ia crescer e eu ia ver aquele resultado assim, rápido, sabe? Eu acreditava que ia ser de um dia pro outro. Então, eu não aceitava aquela peruca. Eu não queria. Então, a minha mãe me levou, me convenceu, né? Ela conseguiu me convencer e me levou pra ver umas perucas, só pra provar. Ela falou, só pra você ver se você gosta. pra te começar a você aceitar, né? Vamos lá. Fomos em várias lojas, várias. E eu não gostava de nenhuma, porque nenhuma parecia com o meu cabelo, com o fio, né, que era antes de ter caído. E tanto que quando eu tirava o boné nas lojas, as pessoas falavam assim, o que você tem? É câncer? Nossa, já associava. Porque daí eu não. Até quando eu ia fazer os exames, né, porque eu fiz um check-up. As pessoas perguntavam se era câncer, porque por ver caindo, né? Principalmente depois que eu fiquei careca mesmo. E aí aquele dia nós fomos em várias lojas, só que nenhuma eu gostava. E tanto que entrei e falei, mãe, a última loja, vamos embora. Aí eu entrei nessa última loja e ela viu uma peruca que era muito parecida com o fio do meu cabelo. E ela falou, vamos levar essa mesmo. Assim, eu não quis. Não, tava na resistência. Não queria, Né? de jeito nenhum. Tava na resistência. Porque Não, pra você, eu não ia comprar. Pra você era o quê? Na sua cabeça, usar peruca era você aceitar? O que Isso, era você aceitar, era eu aceitar essa situação que tava... Aquilo, sabe? Tipo, eu aceitar tava que eu fiquei careca e eu ia continuar careca. Se eu colocasse aquilo pra mim, eu já não ia Então, ser eu queria curada, ouvir sabe? essa palavra de você. Você se sentia realmente careca. Já Você se classificava como uma pessoa careca. já isso? estava me sentindo. Já Sim. estava muito avançado. avançado. E caía muito rápido. E todos os dias que eu penteava, que eu lavava o cabelo, ele ia caindo muito. Era de bolos. Aí... Eu quero que você termine a história da peruca. Também tô aqui na peruca. Eu achei que foi um dos piores dias da minha vida, aquele dia de escolher a peruca. E minha mãe, eu não quis comprar, ela comprou. E eu saí odiando ela, né? Eu falei, não acredito que ela comprou essa peruca, eu não ódio. Quando eu cheguei em casa, ela me obrigou de novo, né? A tirar foto e mandou para meus irmãos, né? Aí ainda eles falavam, nossa, como parece com o cabelo dela, parece com o fio dela. Gente, eu me tranquei no quarto. E eu não saí dali, acho que uns 2 dias. Nossa, pra você a peruca foi uma questão de luto. Era como se eu tivesse que aceitar, sabe? Aceitar, você determinar que aquilo vai acontecer. Aquilo era... Eu me olhar no fundo sei. do poço, sabe? Ter que aceitar aquilo. Difícil. Eu nem entendo porque eu fui tão... Ai, peraí, Respira, gente. bebe água, pode beber uma água, porque a gente sabe que o processo não foi fácil, né, pastor? Eu não quero dar um spoiler aqui, tô esperando ela chegar então, lá pra poder falar algo aqui que Deus foi- tocou no meu coração, mas eu não posso falar agora. O processo foi... Porque eu já tô vendo Foi Deus dolorido. aqui, ó. Deus tá... Maravilhoso. Aleluia, Deus. E isso foi um cuidado de Deus, Sim. aquela peruca. Justamente. Mas eu não entendia isso, não. Porque nós somos, naquele né? A gente dia. quer do nosso jeito, da nossa vontade. Não é, Fala, não, isso. É do meu jeito. Eu era bem assim. Então não vai acontecer. Tudo era do meu jeito. E aí eu não aceitava aquela peruca, mas ela comprou, ela fez eu usar aquele dia, só que eu não saí aquela semana, eu lembro que era perto do aniversário dela. E aquela semana eu não saí do quarto. Não saía de jeito nenhum, porque eu ia precisar da peruca. E você ainda não tinha colocado a peruca no espelho sozinha? Não. Não. Só tinha colocado ali pra ela tirar foto, pra ela mandar pros meus irmãos. E aí, quando foi no aniversário dela, eu tive que usar, porque nós íamos almoçar com ela, né? E eu tive que usar a peruca. Fica A gente tranquila. corta isso. Fica tranquila. É muito... E pra mim ali foi o pior dia. Eu ter que usar aquilo. Então Primeiro eu dia que você arrumei. usou. Ela tava natural, porque foi uma peruca muito boa. Sim. Mas não era o seu cabelo. Não, mas não era meu cabelo. Faltava algo. Né? Ela era natural, então foi difícil para eu arrumar. E aí eu passei horas arrumando ali, consegui
ajeitar ela e foi pro restaurante. Eu lembro quando eu saí do restaurante, tinha uma menina que trabalhava comigo. Ela tava passando com o marido dela. Gente, vai dar não. Tranquilo. Volta aí depois. Não, tranquilo. Tranquilo. Você viu alguém passar, né? Sim, depois na saída do restaurante, Sim. eu já estava ali querendo ir embora, né? Doida pra ir embora, chegar em casa e tirar, porque incomodava. Como estava bem liso o couro cabeludo, ela me incomodava, ela pinicava. É porque dá essa sensação Eu de queria ir coceira, embora. né? Além de me incomodar, E você também não queria se eu ver não com estava aquilo. gostando ali, não queria me ver com aquilo mesmo, eu queria ir embora. E aí eu lembro quando a gente estava indo embora, passou uma menina que trabalhava comigo, Sim. que ela tinha saído há pouco tempo do salão. Sim. E eu lembro que todo mundo foi falar com ela, porque todos conheciam, né? Minha família toda conhecia ela. E foi lá abraçar ela, conversar com ela. E eu não fui. Eu saí andando. Eu dei as costas pra ela, eu não conseguia nem falar oi pra ela. Pra ela não me ver, eu não queria que ela me visse daquele Ela jeito. perceberia que você estava com uma Com peruca. certeza, ela trabalhou Aquele ia antes ser o comigo. seu pior momento. Ah, Com certeza. pra mim era. Aquele era o pior dia. Aí, Você tinha medo que ela te abraçasse também, de repente mexesse na Gente, peruca? a insegurança, né? Isso. A insegurança. gente, o abraço, pra mim, durante aqueles anos com a peruca, foram 4 anos. Eu acho que foi 4 anos e 4 anos e meio, mais ou menos, usando a peruca. O abraço pra mim era uma tortura, Nossa, porque nossa. ela Que saía processo do solitário, lugar. né? Processo solitário. Ela desencaixava, tanto que em casa, depois de um tempo, né, depois de uns 2 anos, a gente até ria. Olha. Porque o André sempre, meu André é meu esposo, gente. O André sempre falava, arruma a Tereza. Nós tínhamos A um nome pra Tereza, peruca, era a Tereza, pra não falar peruca. Coisa- Porque não podia falar peruca de jeito nenhum. E ele falava assim, arruma a Tereza, que desencaixou. Uma Tereza. E era muito desconfortável isso, né? Você viver assim, sempre tensa. E tanto que eu até acostumei a viver tensa, eu sou tensa ainda. Tensa. Depois desse processo. E depois disso, então, para eu usar a peruca, para eu sair de casa com a peruca, era difícil, porque eu me isolei. Você não queria, mas foi começando a acostumar a usar a peruca. Eu fui obrigada, Sim. porque depois caiu todos os fios mesmo. Sim, Você você não não tinha- teve opção. Então não tinha opção. Tinha que Eu usar. usava a peruca, um boné por cima, ou um lacinho, sempre tinha alguma coisa para segurar ela. Quando né? você foi pra esse momento de pegar a peruca, colocar, se ver ali, foi difícil, não foi? Foi muito difícil. Que foi igual a gente tava falando todo momento, né, pastor? Que foi onde ela determinou ali a aceitação. Então ali, acredito que, foi o momento de eu estou Pra nessa mim foi condição. difícil. Hoje eu entendo que ela foi muito importante. Porque seria muito pior as pessoas verem aquelas falhas e ficar me perguntando Sim. naquela época que doía tanto. Então ela foi importante demais hoje. Tanto que eu falava que eu ia doar ela. Hoje eu já não vou doar Faz mais. parte da sua Ela é história. minha história. É a sua história. Ela é minha história. A sua história. Então eu sempre vou ter ela lá guardadinha, que nem ela tá Glória a no Deus, guarda-roupa. ao testemunho. Só que eu não quero mais usar ela. Em nome de Não vai Jesus. usar, não. vai. Não, em nome de Jesus. Não vai. E aí a Thalita Então. começou. E depois disso foi pior. Pior situação. Porque eu usava ela para sair pra rua, para ir nos lugares, né? Porque eu precisava realmente. Mas isso é quando eu saía. Porque aí eu já me isolei muito. Eu já me trancava em casa porque as pessoas percebiam que estava diferente meu cabelo. E eu não gostava das perguntas. Eu passava rápido na rua ou saía sempre de carro para ninguém ver, né? Que eu estava diferente. E aí foi quando eu me isolei bastante, eu ficava o tempo todo trancada no quarto, Então já chegou um escuro, nível. sozinha. O nível de depressão aí já estava tendo. Já né? estava bem. Já tava Você bem estava, avançado. então, já com nível de depressão. Você Estava. sabia disso? Você estava Já. ciente disso? Estava Havia já um ciente. diagnóstico disso? Minha mãe sempre falava, então não. Não. tinha. Porque eu não aceitava ir fazer um tratamento, aceitar ir no psicólogo, eu não ia. Eu A gente sempre tem fui isso, muito né? teimosa. A gente acha que a gente não quer aceitar, né? A Não, situação, eu não ainda mais aceitava. quando fala de doença emocional, né? A gente tem ainda esse tabu. E eu falava, da vai gente adiantar o aceitar. que eu ir? Não vai adiantar nada, eu não vou. E insistia que eu não ia, só que eu realmente vi que eu estava muito mal. Chegou num tempo que eu já não levantava da cama Nossa, Thalita, e eu não tomava banho. Thalita. O André sempre chegava em casa e ia me ajudar a tomar banho. Então você chegou num momento de depressão que estava muito preocupante. Muito. Você
Chegou num auge de depressão? Chegou no ápice. Você consegue falar disso? Consegue. Consigo, peraí. Quando você se recupera aí, vamos falar um pouco do André, né? Ele foi importante nessa Sua fase? vida. Foi. Muito. Ao mesmo tempo que ele me estressava, porque ele me estressou muito. Ele cuidava. Ele brigava com a Tereza? Ele cuidava. Eu, coitada, Ele foi importante. Foi importante, Muito né? importante. Ele me nessa levava nas consultas. Até que o dia que eu percebi que eu precisava de uma ajuda, né? Eu aceitei ir num psicólogo, marquei um psicólogo, psiquiatra e comecei o tratamento. Aí lá ele medicou, né, tudo tal. Eles sempre tentavam associar outros médicos, né? Eu fiz tratamento com um nutricionista. Eu fui até no gastro, não entendi porquê, mas tudo bem. Eu fui. Com um nutricionista, porque aí eu já cuidava da alimentação. E com psicólogo, né, toda semana, certinho, do tratamento. E com psiquiatra. Acho que no começo eu fui de 15 dias, depois eu fui uma vez por mês. Você chegou a passar no psiquiatra também? Você tomou medicação? Tomava medicação. Ao todo de medicação, eu cheguei a tomar 6 todos os dias. Eu tomava 6 comprimidos. Diferentes, né? Sim, sim. Para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico. Porque Começou a adquirir também. Isso foi depois. E te ajudou de alguma forma essa medicação? Na verdade, não. Não. Não ajudava, porque O seu caso me é- deixava o seu caso- muito dopada. Eu imaginei que não ajudava, por causa que a sua questão era outra. Não ajudava. Eu ficava seu muito caso. dopada, aí ele trocava. Tinha uns remédios, né, que eu ficava muito dopada, ele trocava. E, não, na verdade, não ajudava, porque quando vinha... A síndrome do pânico torturou bastante, né? Porque quando vinha esses estágios assim, de pânico, nem os remédios me acalmava. Nada acalmava. Já não resolvia. E eu fazia tudo certinho do jeito que eles mandavam, só que não adiantava. Aí teve uma época que ele começou a crescer. De novo. Aí eu fiquei... quando eu estava fazendo todo esse tratamento psiquiatra, psicólogo, tudo tomando junto, medicação. eu achava até que ia dar certo. Só que a depressão mesmo não melhorava. Não. Porque você precisava de outra coisa. Era algo diferente. Eu não melhorava nunca. E aí, como eu é que foi? acredito que tinha... acredito com certeza na doença, né? Eu tenho depressão, mas tinha muito espiritual, né? Um lado espiritual ali. Sim, com Sim, certeza. Deus, isso mesmo. E por isso que eu não melhorava, porque eu não estava buscando Deus. Então, e aí? Eu só estava buscando os médicos. A gente estava dando com as nossas próprias forças, Isso. né? Sim, eu a gente tava quer tentando, resolver, eu sozinha. consigo. A gente não quer de forma alguma aqui falar que não é importante a gente procurar os É médicos, importante. porque eles também Importante. são usados por Deus. Deus deu para eles uma partícula Sim. do dom de cura. Verdade. Né? Mas a gente enxerga também que há momentos que a questão não é médica. Não é. Né? E eu vou te perguntar outra vez, se você não ficar à vontade para falar, não precisa falar. Mas você chegou no auge da depressão? Cheguei. O que aconteceu? E foi, né, nessa época, foi quando eu estava crescendo o cabelo, só que eu não melhorava mesmo, o meu emocional não melhorava. Foi crescendo um tempo, eu até achei que eu tinha sido curada. Eu falei, aconteceu um milagre de novo, né? Fui curada, os remédios me ajudou, tudo. Só que ele voltou a cair. E cresceu até bastante. Aí você Eu tava- tenho aí você uma começou- foto, encheu. Ficou bom. Tanto que nesse meio tempo eu também troquei outro dermatologista, fiz um outro tratamento, outros exames, tudo novamente. Mas voltou a cair. E voltou a fazer falhas, né? Aquelas falhas maiores. E aí eu me entreguei de novo. E eu não quis mais fazer tratamento, porque pra mim não adiantava mesmo. E foi quando teve um dia que eu não aguentava mais. Nada. O tratamento não aguentava mais viver. E eu tentei. Na verdade não. Não foi um dia. Foram vários dias que eu alimentava que já não tinha mais jeito pra mim. Que minha vida já não tinha mais sentido. Então, pra mim, a única solução, por muito tempo, eu achava que era a morte. Eu até pedia já pra Deus levar pra eu não ter que me matar.
E eu lembro que um dia eu já não aguentava mais mesmo. E eu tentei... na verdade, Gente, pera. Tranquilo, bebe água, gente. Bebe sua água. Maravilhoso, Thalita. O poder de Deus. Deus está te usando. Deus viu, está te Thalita? usando. É tremendo. Deus está aqui. te usando, fica tranquila. É tremendo. Um dia, então, eu só vou falar isso porque eu senti que eu precisava falar. Que eu sempre escondi. Teve um dia que eu comecei a pensar um jeito mais rápido. Porque eu pensava, se remédio, eu ia passar mal. Eu odeio passar mal. E me cortar, eu não vou. Eu falei, eu odeio me machucar. Se eu me ralar, já dói muito, eu não ia me cortar. E aí eu pensei, o jeito mais fácil seria eu me enforcar. E eu calculei tudo certinho. Um dia, eu falei, eu vou tentar. Eu vou pegar uma corda e eu vou fazer um nó. Mas eu falei, mas eu não sei fazer nó, nem pra costurar. Sabe, o nó na linha? Eu não sei fazer. E eu comecei eu peguei uma corda, que eu pulava a corda quando mandaram eu fazer exercícios, né? Aí eu peguei aquela corda e fiz um nó. Aí eu não acreditei naquele nó que eu fiz. Você conseguiu porque fazer eu não nó, sabia fazer nó. E ele era firme. Eu achei aquilo estranho. Mas como tinha gente em casa, eu falei, amanhã eu faço isso. Aí no outro dia eu falei assim, não, esse nó ficou muito perfeito. Eu vou tentar de novo fazer o nó, né? Eu vou desamarrar, vou tirar o nó, desfazer ele e vou tentar de novo. E aí eu peguei o nó, eu peguei a corda e fiz de novo. Ela ficou boa, perfeita. Eu falei, o André vai trabalhar, minha mãe vai trabalhar, não vai ter ninguém em casa. Só que esse dia, que já estava tudo pronto, eu deixei ela atrás do sofá, na sala atrás do sofá. E o André não foi trabalhar. Olha só. Meu Deus. E ele não saía do meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Olha Deus trabalhando aí. Cuidado de Deus. Aleluia, Jesus. Que tremendo. E eu fiquei tão nervosa. E eu perguntei se o André era importante nessa fase, hein? O André é super importante. Foi muito usado pelo Senhor Jesus. E eu fiquei tão nervosa que ele não saía. E era pra ele sair, porque eu já tinha até brigado com ele. Só pra falar que ele tá aqui no estúdio, tá chorando lá atrás. Tá todo mundo aqui, E ó. era pra ele sair nesse Tem dia. lágrimas. Que ele não ia... A gente não tem como. Se você tá brigando, ficar do lado da pessoa que você acabou de brigar. E eu tinha arrumado uma confusão com ele, já pra ele não ficar perto mesmo. Aí, e ele, pra onde eu ia na cozinha, ele tava lá. Eu ia na sala, ele vinha atrás. Eu ia no quarto, ele ia junto. Ele ficou 2 dias fazendo isso. O anjo do Glória a Senhor. Deus. E eu fiquei tão nervosa que ele fazia Aleluia, isso. Deus. Que no final eu tava tão revoltada, tão sem fé, né? Que eu falava assim, nem pra me matar eu presto. Porque o André não sai do meu lado 2 Ai, dias. Deus não deixa. Deus- Aí eu falei, Deus deixa tava pra ali, lá, ó. eu desfiz o nó. Coloquei a corda lá fora. E continuei no quarto, do jeito que eu vivia mesmo. Ou deitada no escuro, né? Que eu gostava Do escuro. do escuro. Ou deitada na cama ou no chão. E assim eu ia. Eu já nem se alimentava mais. Ele comia? Você Eu comia conseguia porque comer? eles me levavam falavam comida. Pra você fazer. Mas aquele Eu jeito, comia. né? Eu até teve uma época que eu fiquei até compulsão alimentar, que eu E comia foi- bastante pra foi tentar diferente. melhorar. Porque eu achava que eu ia me sentir melhor comendo também. Só que nada resolvia. E ali, depois de um tempinho, pouco tempo, uma amiga da minha mãe, o filho dela, mais velho, se matou. Dizem, né, que ele se matou. E a gente foi ver ela. E eu fui junto com a minha mãe, né, ver como ela estava. E eu vi aquela mãe chorando. E eu conheço ela desde pequena. Eu vi o sofrimento dela. Aí você... E aí uma voz falava assim, Eita Deus. na minha cabeça, né? Tá vendo o que você ia causar? Jesus. Tá vendo o que você ia fazer com a sua família? Aleluia, Jesus. Deus é lindo, né? Meu Deus. Demais. Então, mas assim eu continuei mesmo. Do jeito que eu tava. Eu já não quis mais fazer tratamento psicológico, né? E porque eu não vi resultado nenhum mesmo.
Aí naquele momento Foi de tristeza, Deus falou com você outra vez. Começou Você a falar. falou. Esse dia com certeza era Deus falando. Glória a Deus. E ele falou, tá vendo o que você ia fazer com a sua família? E aí eu fiquei mais triste ainda, né? Porque aí você se culpou mais. Porque eu me culpava. Aí a culpa veio. E, nossa, eu lembro que eu chorei a noite inteira, por causa de ver aquela mãe chorando e eu ia fazer a mesma coisa com a minha mãe, com a minha família. Você se arrependeu do que você ia fazer. Me arrependi, mas você eu ainda tinha percebeu que aquele nó vontade. não foi você que fez. Não, você- não, Aquele nó não foi você que você. fez. não foi. Deus. Não foi porque eu não Você não sei sabia? fazer o nó. E se você me der uma corda e mandar eu fazer o nó hoje, eu não sei fazer. Pois é. E era um nó perfeito e firme. Eu encaixei ele no pescoço. Eu fiz o teste. Só faltava o André sair. O André foi o... E ele não saiu 2 dias, viu? Deus estava zelando. Aleluia, Deus. Aí eu continuei do mesmo jeito, no mesmo sofrimento, não quis mais o tratamento, tanto que aí eu parei até de fazer tratamento com dermatologista. Não quis mais, eu não quis mais nada. Eu falei, mãe, eu tô cansada, porque eu sentia muita dor. Certo. Era muito sofrido aquelas aplicações. E eu ficava 3 dias, eu já tenho enxaqueca, e aquilo atacava a minha enxaqueca mais ainda. Eu ficava 3 dias deitada com dor. Eu falei que eu não queria mais por aquela quantidade de remédio que eu tomava. Era muito remédio. E era aquelas aplicações. Então eu não quis mais passar por isso. Certo. Eu falei, chega, não vai crescer, eu não vou fazer mais esse tratamento. E parei com tudo. E continuei assim, sem fazer nada, e continuei no quarto trancada. Tanto que minha mãe um dia me falou, de novo ela, né? Mano. Vamos fazer um outro tratamento? Esse não é tão invasivo, é de ozônio. Era uma outra. É ozonioterapia, pesquisa aí, os benefícios, né, tudo. Aí ela passou acho que 1 semana tentando me convencer de fazer de novo o tratamento. Aí até que eu aceitei. Depois fazer, era a época do meu aniversário. E ela falou assim, eu vou te dar de presente, vamos? Porque esses tratamentos todos, eu tive ajuda. Porque eles eram muito caros, né? Teve o apoio da família. Sim, minha família me ajudou muito. Muito bom. Minha mãe, minha irmã, o André, eles pagavam o meu tratamento. Então, ela me deu esse de presente. Ela falou assim, o último. Eu não te perturbo mais por tratamento nenhum. O último tratamento. Eu fui fazer. E eu já estava cheia de falha. Tinha cabelos, né? Algumas partes, só que era muita falha, era muito grande, né? E aí, quando ela foi... Ela me apresentou uma amiga dela que trabalhava com ela e ela fazia esse tratamento, ozonioterapia. Ozonioterapia. E aí eu comecei a fazer ele, ela me deu 10 sessões, eu ia toda semana fazer. E depois eu acho que eu fiz mais 10. Fiz acho que 20 sessões. Muito bom. Teve O resultado... Teve uma diferença. Não, muito bom. Maravilhoso o resultado. Mas o meu caso era outro. Mas ainda faltava algo. Era outro o meu caso, porque eu tive bastante resultados. Foi o melhor tratamento que eu fiz, esse de ozônio. Que ela aplicava ozônio no couro cabeludo. Era bem dolorido também, só que ele tinha muito resultado e o cabelo parecia que ficava mais firme, sabe? Tá, Ele não soltava, porque os outros tratamentos ele ainda continuava soltando do couro. E esse não. E ainda ele parecia que dava um brilho, sabe? Nasciam uns fios diferentes. Nascia os fios diferentes, depois... E aí faltava algo. Como é que foi o encontro da Thalita? Começou a entender que precisava de algo. Como é que foi isso? Em que momento ali? Depois eu não quis mais, nem esse tratamento. E aí? Mesmo dando o resultado, você Mesmo não quis dando o tratamento? resultado de uma hora para outra, eu falei, eu não quero mais. Você consegue entender isso hoje? Dor. Hoje eu entendo. O que aconteceu? Porque quando eu falei que eu não queria mais o tratamento, tinha um motivo. Eu falei que eu queria a cura de Deus. Amém. Você já tinha se voltado Que eu queria pro céu. um milagre, porque eu não aguentava mais todo aquele tratamento. Você não todo queria aquele só sofrimento. uma cura do físico? Não. Eu precisava. Não. Eu precisava de Jesus. Você entendia isso? Eu comecei a entender. E aí, como é que foi isso? E aí que eu já não estava frequentando nenhuma igreja, eu já não ia em nenhuma há bastante tempo. Eu não me senti, na verdade, o problema era eu mesma, eu não me sentia bem em lugar nenhum.
De estar presente. Eu não gostava de estar em lugar nenhum, eu preferia ficar isolada. E minha mãe foi em uma campanha. Tava tendo uma campanha. Iniciou uma campanha, então, na sua casa, na casa da sua mãe. Depois que ela foi num culto, numa campanha na casa da minha cunhada, ela pediu para fazer uma campanha lá em casa. Aí começou. E aí? Aí quando eles não poderiam fazer, que era Angélico, Márcio, a missionária Osana, né? Eles não poderiam fazer, mas depois, do nada, eles resolveram fazer. Acho que abriu espaço na agenda, né? Deu certo. Deus já acabou cuidando. Deus, já. né? Deus já estava no controle da situação. Aí eles conseguiram ir fazer a campanha lá em casa. Eu lembro que no primeiro dia eu estava como sempre, né? Escondidinha. Eu sempre escondida. Então eu estava bem no... Começou na sala de casa e eu lembro que eu estava no corredor. E como é que estava o seu cabelo nessa época? Não, eu estava usando peruca. Estava com peruca? E estava já na situação. Estava sem cabelo. Não tinha, tava cheio de falha. Então você se achegou, mas ficou ali, espiando, assim, de longe. Ficou meio... Fiquei no corredor. Até aí, quando começou a campanha na sua casa, e ninguém sabia ainda da sua história? Não. Ninguém sabia. Acredito que ninguém mesmo que chegou ali, né, dos irmãos, não sabia, não, da minha história. E porque até porque eu não contava pra ninguém, eu tinha muita vergonha. Uma coisa muito íntima, né? Eu não contava, e eu achava que eu abrindo o meu coração, eu estava mostrando o meu lado fraco, assim, sensível, sabe? Né? Ainda mais você que sempre foi... Não queria baixar a guarda de jeito nenhum. E aí começou essa campanha, e eu lembro que eu estava no corredor, escondida, quietinha, e a missionária Osana me chamou e falou, Deus mandou eu te dizer que Ele vai te dar mais bonito e melhor do que era. Glória a Deus. Eu já entendi que era meu cabelo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu já entendi que era meu cabelo. Você entendeu? Ele vai me devolver o meu cabelo. Amém. É isso. Amém. Ela não sabia. Ninguém ali sabia. Continuou, completou a campanha, tanto que se estendeu, né? Foi para outra campanha. Começaram a pedir campanha lá ainda, né? E a obra começou a ser feita ali. Começou. As pessoas começaram... a minha família, né? Começou a aceitar Jesus. Glória a Deus. E teve o primeiro batismo, né? Aqui na igreja, aceitou aqui na igreja promessista. E nesse momento você também já tinha aceitado? Não. Você ainda não. Não, eu sou difícil. Tava durona, durona. Tava na resistência ali. Tava na resistência. Eu sempre fui resistente. E resumindo, né? Porque foi muito tempo esse processo. Eu ainda continuava, mesmo com as campanhas, eu continuava com aquele nível de depressão, assim, bem alto. Eu saía para as campanhas, às vezes. Porque nem sempre você queria Tinha dia que eu não saía de jeito nenhum. Porque eu não conseguia ter o contato, né, com as pessoas. Me incomodava bastante, eu me sentia até pior. Depois. Então eu preferia ficar no meu quarto isolada, quieta. E eu fiquei ali, né, por muito tempo, assim. E eu lembro quando teve o primeiro batismo, eles tinham aceitado Jesus, uma parte, né, dos meus irmãos. Então a família já estava muito grande. A família é grande. O André se batizou, meu irmão, minha cunhada. E minha mãe se reconciliou. Deus. Voltou, né? Tudo através daquela campanha. Deus, meu pai, tudo. Deus já estava trabalhando. Através da campanha. Sim. Mas a Thalita estava ainda na espia ainda. Continuou lá escondidinha, quietinha, eu continuava. Aí eu lembro que teve o batismo. E eu lembro as pessoas me perguntando, né? Você já é batizada? Eu falava, não. Você não vai se batizar? Um dia. Um dia, quem sabe, e a gente, quando a gente batizo. A gente dá uma assim, não, né? A gente já quer dar uma santa, né? Que a gente falava um dia. Porque se eu falasse, eu não posso ir agora, eu ia ter que contar por quê eu não podia ir. Você até queria batizar, mas estava com Naquela medo. época eu já queria. O coração já estava mais até aberto. Queria. E você mas não queria batizar porque não teria condição de batizar com peruca? Não teria condições. Então o seu medo era emergir. Eu tinha muita vergonha, aquilo me travava demais, sabe? Me bloqueava em tudo. É difícil, né? Porque eu acho que a depressão faz isso, né? Com as pessoas. Não é só a tristeza. Não. Ela te atrapalha em tudo, ela atrapalha a sua vida, ela te para em tudo. E aí eles se batizaram. E ainda depois de um tempo,
Lembro que depois de um tempo eu fui para aceitar Jesus e ainda nem queria ir lá na frente. Porque eu falava, eu ainda conversando com Deus, pode ser daqui, Senhor? Daqui do banco mesmo? Eu aceito, Senhor, mas não pode ser daqui, não, só para eu não ir até lá na frente. Porque eu sempre fui muito tímida. E depois de tudo que eu passei, eu fiquei mais tímida ainda. Você tinha medo de chegar na frente e alguém coloca a mão no teu cabelo na hora da oração? Meu maior medo. Meu maior, porque na igreja eu tinha que ir com uma faixinha, né? Um lacinho, alguma coisa para segurar assim. Sim. Eu não tinha o boné me deixava mais segura. Entendi. E aqui eu tinha que usar isso e ele ficava mais solto. Sim. Me dá um minutinho. Eu quero aproveitar essa deixa para falar com a igreja nesse momento. Para a gente nunca julgar. Sempre entender que de repente aquela pessoa que está ali de um modo diferente na igreja, ela tem um motivo. Nós temos que em todo tempo respeitar o próximo, respeitar o outro. Entender porque aquela pessoa está daquele jeito ou daquele outro jeito. Olha só que detalhe, né? Se de repente ela quisesse vir na igreja de boné, a gente ia condenar. Não, ela ficaria mais à vontade. Continua. E por isso que eu não vinha, porque eu tinha vergonha, né, de vir de boné. As pessoas iam me olhar e falar, que falta de respeito. E nós temos que entender. Porque antigamente era isso que eu ia escutar isso do meu avô, foi passado isso, né? Uma cultura. Que, a gente que era uma falta de respeito, você sentar à mesa de boné. Tanto que eu lembro que eu sempre de boné, né? O tempo todo, eu acho que as pessoas achavam que eu usava porque eu queria. Então, no restaurante, em todo lugar, eu já entrei na igreja de boné. Graças a Deus, ninguém nunca me falou nada. Glória a Deus. E... Você estava com dificuldade de entregar a sua vida ao Senhor, você não queria nada. Como é que foi, então? Como é que foi que você... O dia. Eu tô ansioso aqui, eu quero ir pro dia. Como é que foi o dia? Vamos lá. O dia que eu estava sentindo de ir... Como é que foi? Até lá na frente, para aceitar Jesus, eu ficava aqui discutindo com ele. Não, Senhor, eu não vou, não. Não, eu não vou. Não, pode ser daqui, eu aceito, Senhor, mas é daqui, eu não vou lá na frente. Do meu jeito, Senhor. E aí ele usou a vida do Márcio e da Angélica, eles chegaram do nada assim na minha frente, quando eu abri o olho, eu tava orando. Aleluia. Eu tava nesse momento falando, eu não vou de jeito nenhum. E começaram a orar por mim. Aleluia, Jesus. E aí o Márcio até perguntou, você já aceitou Jesus? Eu falei, não. Aí, eu acredito que ele não quis me pressionar, né, aquela hora, mas eu já entendi a pergunta dele. Eu já entendi, porque eu estava discutindo aquela hora com Deus. E a Angélica me ajudou a ir até lá na frente. Porque eu sou uma pessoa difícil, se não for no empurrão, eu não vou, né? É o cuidado que o pastor falou, né? Que a gente, como igreja, tem que ter, né? Essa olhada, entender que muitas vezes a gente precisa pegar na mão, né, pastor? E falar, vamos juntos. Sim, né? Eu sou desse tipo de pessoa. Isso é importante. Eu vejo a paciência de Deus comigo, porque eu sou muito difícil, eu não sei nem porquê. E aí? Ele insiste tanto em mim. Não, Deus ama a gente. Não, Ele ama. Ele ama. De verdade, porque eu sou difícil demais. Aquele foi o dia. Aquele foi o dia. Foi lá pra frente, se ajoelhou. E aí? Graças a Deus deu tudo certo. E aí? Não caiu a peruca, gente. Oh, Deus. Você estava de peruca esse dia. Não, Deus não permitiu que eu me envergonhasse, não. E depois desse dia, o que aconteceu, Thalita? Então, depois desse dia, eu acho que a única coisa que transformou foi o meu jeito mesmo. Eu melhorei. Eu ainda não sou muito fácil, não. Mas eu melhorei um pouco, eu reconheço. Faz quanto tempo? O que mudou? Faz uns 2 anos já, será? Não. Não? 1 ano e alguns meses, porque vai fazer 1 ano que eu me batizei. Então termina aí que eu vou perguntar. Então, eu continuei. E aí? Porque eu continuei na igreja, ia ter o batismo. Isso, ia ter o batismo. Já tinha passado o primeiro? Já tinha passado o primeiro, então, eu não fui, eu aceitei aceitou, Jesus depois. Mas tava. Eu aceitei até depois. Como é que foi? E depois teve o batismo e ia ter, né? Já estavam tudo... Eu acho que já estava até a data agendada. O segundo batismo que ia acontecer. O segundo batismo. E eu nem coloquei na minha cabeça que eu ia me batizar, porque não tinha possibilidade de eu me batizar, porque eu ainda tinha muita falha. E eu falei com Deus, né? Eu conversei com Deus e falei que eu iria me batizar quando o meu cabelo crescesse. Então eu estava esperando o cabelo crescer para eu me batizar. E aí eu lembro que teve um culto, todas as segunda-feiras tinha um culto lá em casa. A campanha, que virou culto mesmo, né? Virou uma casa de oração. Casa de oração, isso mesmo. Amém. Aí o Márcio me chamou de canto e pediu para falar comigo, né? Eu aceitei ele, nós foi pro canto e ele falou assim, você tem vontade de se batizar?
Eu falei, então, Márcia, até tenho, sabe? Mas eu não vou me batizar, não, agora, né? Porque... Aí ele perguntou por quê, eu falei assim, porque eu uso uma peruca. Ele não sabia Ele até não o sabia. Tem momento. umas falhas. Não, eu não sei se ele não sabia. Eu nunca nem perguntei se ele sabia até o momento. Eu nunca fiz essa pergunta. Mas eu não sei também se ele prestava atenção, porque eu não falava. Você ficava Eu não sempre ali falava do quietinha. meu problema pra ninguém. E aí quando ele fez essa pergunta... E aí? quando ele me perguntou, eu falei, então, Márcia, eu uso uma peruca. Não vai dar. Eu não vou ter coragem de tirar a peruca e ir lá me batizar na frente de tantas pessoas. Aí ele falou, e se você se batizar sozinha? Eu falei, como assim? Meu Deus. Eu nunca vi isso, né? Meu Deus. Não que eu tenha visto muita coisa, mas isso aí A gente segue ali, né? Nunca vi, não. A ordem que é, É, normal. Você porque percebeu que você já sempre começa a muita falar? gente. Você já consegue falar. É, Você é contou verdade. pra alguém. É. Então já é o agir do Espírito Verdade. Santo, né? Já trabalhou no seu coração que você conseguiu falar. Verdade. Consegui. Aí esse dia eu falei pra ele que eu usava peruca. Ele falou assim, não, e se eu conversar com o pastor, se for um batismo, só você? Aí eu falei, eu aceito. Glória a Deus. Mas eu falei, queria, tem tá aí. como? Isso aí não existe. Não, nem liturgia acreditava, mano. é Sinceramente, todo eu não mundo. acreditava muito nisso. Eita Deus. Aí o Márcio resolveu tudo. Aí o pastor veio, na outra semana, o pastor veio, foi lá em casa e conversou, né, comigo, ele e a esposa dele, o pastor Luiz Carlos. Nosso pastor local, né? Nosso Isso. pastor responsável aqui da nossa igreja. E ele sentou comigo na sala e conversou se eu queria mesmo, o que ele ia fazer. E aí eles conseguiram agendar o dia. Foi lindo. Você lembra o Eu dia? me lembro. Foi no dia 17 de abril de 2022. Vai fazer um ano. Sim, foi em Guararema. Eita Deus. Minha família, minha mãe, meu irmão, minha cunhada tem uma casa lá. Ó, vai aparecer as fotos pra vocês aí da Thalita, pra vocês verem o antes e o depois. Sim, gente, eu nem vi essa foto, viu? Do batismo, nem eu vi. É muito importante a gente ver o processo, né? Porque ela tá nos contando aqui, a gente tá edificado, mas você olhar, né? Ainda mais quando se trata de o que é visível, né? Que é o cabelo. Verdade. Então a gente dá uma olhada, irmãozinho. Então vai fazer um ano que você desceu as águas batismais. E aí? E como é que foi esse momento? Você desceu? Como é que foi ali? Ali tá sendo emergida. Porque quando eu fui batizada, eu flutuei. Quando eu voltei ali, eu não tava mais aqui. Não. Como é que foi? Não flutuei. Não, como é que você tava? Não, eu tava tensa. Você tava tensa, então Tava você ficou nervosa tensa. porque... Você não flutuou, então você não flutuou. Eu tava muito tensa porque nunca tantas pessoas viram. E olha que foi pessoas importantes na sua minha vida. Então você ainda se preocupou. Foi pessoas que estavam comigo nesse processo que teve essas campanhas, Sim. orando por mim, chorando com comigo, você, todo o processo. orando comigo. Então, eram pessoas bem importantes para mim que estavam naquele dia no batismo. Só. Eram poucas Era pessoas, mas minha- importantes. Mais Mesmo importantes. sendo amigos, para mim era minha É família. sua família, copiou o processo. E eu tava tensa só de tirar a peruca. Então pra você Tinha ainda tanto foi tempo que eu não tenso. tirava na frente de tantas pessoas, né? Porque eu ficava dentro de casa. Sim, Muitas pessoas da minha família mesmo nunca viam. Eu nunca deixei ver. a própria família. Não. E aí, não, como é que de foi? pessoas Como é que que foi o não viram. momento? Você emergiu, voltou, Voltei ainda nervosa. nervosa. Mas você sentiu alguma coisinha diferente, assim? Ali. Nervoso. Nervoso. Tava ali. Eu sempre tô nervoso. tensa. E aí, batizou, Batizei, foi lindo, importante. você sentiu. Se sentiu aliviada por ter Feito, conseguido ter chegado Sim. ali, porque foi vencer essa fase. Bem, Assim como você aceitou a Cristo e conseguiu falar que você usava peruca, Você agora você conseguiu passou estar por um ali. outro processo, você conseguiu se batizar. E aí? e eu precisava daquilo, Você, realmente. Ali era- depois, No dia eu mesmo não o seu percebi. batismo sendo um momento tenso, como você falou, mesmo sendo ainda um momento tenso, depois do batismo você sentiu uma mudança na sua vida? Sentiu. Com certeza. Então teve então. Porque ele foi tão importante que depois dele eu sabia que Deus ia curar. Eita, Ia me curar, certeza. porque... A promessa que ele fez aquele dia ali, usando Sim, a boca porque da missionária depois- Rosana, estava no seu coração. Sim, mas depois disso caiu novamente. Sim. Começou aquele processo Porque é de Deus queda mostrando bem- assim, peraí, eu vou fazer, mas Deus é assim, Isso. né? Ele faz do E jeito. aquilo eu fiquei desesperada. É, porque a gente Não, já quer. mas- até um mas desespero pra quando eu vi grama de nascer novo. bonita, tem que limpar o terreno, Não, filha. não. Mas é assim que funciona. Verdade. Deus limpou o terreno e pronto. Verdade, depois dessa promessa ainda caiu. Caiu. E eu lembro que um dia eu fui tomar banho e eu via caindo, assim, sentia caindo, né? E aí eu olhei e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, eu não quero mais tratamento.
E eu lembrei que, né, que ele prometeu, e eu fui bem mal criada ainda, né? Falei, meu Deus, o Senhor prometeu, eu não aceito ficar assim. Timou Jesus ainda, peraí. Olha que errado. Não façam isso, gente. Eu não aceitava aquilo, eu falava, não, eu não quero tratamento, eu não quero mais sofrer tudo aquilo, eu não quero aqueles remédios, eu não quero sentar e ficar falando da minha vida para uma pessoa desconhecida, porque eu sou assim. Ficar se explicando, né? Eu tenho esse bloqueio, eu não quero esses tratamentos psicológicos, não quero nada disso. Porque pra você, eu só quero você ser curada. tava se frustrando, né, na sua mente, porque igual crescia, mas tinha um momento depois ele caía. Caía. Então você já tinha medo de trabalhar com isso, falava, não quero, porque vai me frustrar. Então quando eu via ele crescendo, mesmo que um pouquinho, eu já não tinha mais A esperança ali, essa fase. Como é que foi lá no dia do batismo você ouviu uma palavra profética aí até também, que depois né? dessa oração chegou chegou essa proposta, né, devido de me batizar sozinha. Eu falei, gente, eu nem acreditava que isso podia acontecer. Sim, e lá no batismo você recebeu uma palavra profética também, né? Alguém falou para você algo, né? Não, falou. Foi lindo demais. Deus Lembro cuidou. que o pastor falou, o Márcio, o Rosana, todo mundo falou. Você sentia que Deus já estava preparando ali o momento? Já estava, mas eu ainda percebi, o depois que eu percebi mesmo foi o depois do batismo. Então, porque começou... aí que é o ali realmente teve mudança no meu cabelo. Você entendeu que Deus queria transformar primeiro o seu interior para depois ele trabalhar com a parte externa. Porque Deus, ele quer trabalhar. Você falou que você intimou o Senhor, né? Mas olha só, você poderia falar assim, ou se me dá o cabelo, eu não batizo. E você não fez isso. Não fez isso. Você não fez, mas eu vou me batizar. Eu vou me batizar crendo na promessa que foi feita lá. Glória a Deus. E eu vou me batizar. E Deus honrou a sua fé. Aí fico dando spoiler aqui. Então, né? dá fé. Então, fala aí, como é que foi como é que você começou a ver? Porque o cabelo é um processo. Como é que foi isso? Nas semanas Passou após o batismo, e aí? Eu comecei a notar diferente. Eu falei, até comentei em casa, eu falei, com medo. Eu já tinha até medo de comentar que estava que acontecendo. Parou de cair. Eu falei, estranho, parou de cair. Eita Deus. Porque a gente acredita que o milagre vai chegar. A gente acredita que você recebeu o milagre. Mas quando tá acontecendo, você fala, oxi, que estranho. Você começou a estranhar. Comecei a estranhar que tava Deus. parando. Era muito cabelo no ralo, na escova. E começou a... No chão, na minha cama, no travesseiro, né? Ficava bastante cabelo. E você começou a ver que dessa forma era diferente? Foi muito diferente. E eu já não tomava nada, não fazia tratamento nenhum. Sempre crescia, quando crescia, era com o tratamento. E mesmo assim caía. E aos poucos, eu fui vendo isso. Eu fui notando no travesseiro. Porque quando eu acordava tinha bastante. Então eu já limpava a casa todos os dias para não ficar vendo o cabelo. Você não queria mais ver? Não, era torturante ver aqueles cabelos todos. E o cabelo no chão, começou né? a crescer. E aí? Começou a crescer. E aí? E foi enchendo, Eita enchendo. Deus. E eu até percebi, eu falei, um dia eu voltei do culto, de domingo, e eu tirei a peruca, porque eu ainda usava, né, a peruca, e quando eu tirei ela, eu falei, meu Deus, eu fui mostrar pro André, que Aleluia, Deus. que eu comecei a jogar o cabelo, eu falei, olha só, e não cai. Glória a Deus. E tá mais cheio, aí eu tirei uma foto. Nesse dia, pra marcar o dia que você sentiu que o cabelo tava sendo... Que eu senti que tava cheio. Aquele dia eu falei, aqui tá diferente? Glória a Deus, Amém. esse Deus Glória é a lindo, Deus. aleluia, Deus. E depois disso só foi enchendo. Cresceu. Enchendo. Cresceu. Na minha cabeça eu calculava assim, pelo que eu via no salão, né? O processo de crescimento dos cabelos, eu falava assim, daqui 1 ano ele vai estar mais ou menos assim, se não cair mais. Era na minha cabeça, né? Se não cair mais, vai estar mais ou menos no ombro. 1 ano, final de 2023. Eu amo essa época de final de ano. O momento. Eu amo, E aí eu já calculava isso. Talvez no meu aniversário, que é em setembro ou em dezembro, já vai estar um tamanho que eu possa usar, tirar a peruca. Deus surpreende. E um dia, de repente, eu me batizei em abril. Abril, 16. Quando foi setembro para outubro, o cabelo já estava cheio. Eita Deus! Eu já tirei a peruca. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu acho que esse Deus merece palmas também, né, galera? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus.
Porque você falou que se batizou no dia 17 de abril. Não fez um ano. Não, fez um ano. E esse cabelo lindo aí, Thalita, o que Esse monte de acontece? cabelo. E aí, hoje é o seu cabelo. Claro que ele tem. Dá um foco Dá um no cabelo foco dessa aí, mulher. galera. Foca no cabelo dela. Não, gente. Esse é o cabelo dela. Aleluia, Deus. Ele Gente, tem- ela não tá de peruca, Não, ela tá eu de não uso mais cabelo. peruca. Olha, eu quero em primeiro lugar parabenizar o pastor Luiz, o Márcio, a Angélica, os poucos irmãos que sabiam dessa história. Eu sabia da história também. E graças a Deus, ninguém deixou vazar Isso é muito em importante. respeito a você. Eu fiquei orgulhoso da minha igreja, viu? Meu Deus. Isso é verdade. Fiquei orgulhoso, por causa que um segredo tão delicado e a igreja guardou com todo cuidado. E eu tenho que parabenizar você pela sua coragem. Verdade. Você é muito corajosa por tudo que você passou e por esse momento aqui, Thalita, é maravilhoso a sua coragem de falar abertamente aqui. E eu quero te falar uma coisa. Quando Lázaro ressuscitou, você acha que a vida dele foi normal depois? Onde ele passava, as pessoas olhavam para ele. As pessoas vão olhar mais para você, mas olhando um milagre, Thalita. Aleluia, Deus. Não fica Glória a chateada Deus. com os olhares, por causa que é o Aleluia, mesmo Deus. olhar que deram para Lázaro, depois dele ser ressuscitado. Glória a Deus. Você não imagina como a gente fica contente com o seu testemunho. E eu marquei aqui que a peruca não parecia com o teu cabelo. Hoje o Senhor te deu o teu cabelo Verdade, de volta. hoje ele tem um cabelo. Aleluia, Ele te Deus. deu o teu cabelo. E aquelas águas batismais, tava com bálsamo. Aleluia. Tava com bálsamo que te trouxe a cura. Mas o mais importante, eu quero salientar aqui outra vez. Quando você falou que colocou Jesus na parede, né? Mas você se batizou, mesmo não tendo cabelo. O Senhor viu isso. O Senhor viu que você honrou ele naquele momento e ele honrou você. Tá? Glória a Deus. Muito bom. Estar aqui, Thalita, com você e ver, né? Você quer falar alguma coisa? A gente tá chegando aqui no final, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, Sim, só colocar, uma parte que eu esqueci. pode falar, que a gente tá E aqui também pra nesse sermos processo edificados. teve muito jejum. Glória a Deus, Glória o a jejum. Jejum e muita oração importante. Amém. por essa Muito causa, bom. porque ele foi importante também. Isso é importante, né? O último passo foi o do batismo, né? Sim. Mas teve muito jejum, muita oração e muita lágrima até esse O processo. o processo. Não Aí- foi fácil. Eu vi você chegando na igreja umas 2 semanas atrás, né? E eu vi você com o cabelo e eu pensei que era peruca. Não. E já era o Antes cabelo, era cabelo. já era o Então, cabelo. já era Meu cabelo. Deus. Confundiu Olhei, tudo mas a eu cabeça. olhei assim o cabelo dela. Mas, Confundiu com o cabelo. Quando a gente resolveu, né, chamar a Thalita, aí a gente comentou aqui, né? O Márcio falou, Thalita, tal. A gente falou, do cabelão. Aí, não, mas não é bem Não. assim, então. Tinha algo, Não né? tinha Não é do cabelão. cabelão. Então, Deus, ele irmãos, cuida. por favor, se contenham. Eu sei que todo mundo vai querer passar a mão no milagre. Eu falo Mas isso. se contenham, por favor. É verdade, Thalita. E é muito bom estar aqui com você. Nós fomos edificados, igual o pastor falou aqui. A sua coragem. Meio à luta, a dor, porque a gente sabe que a dor da alma é pior de tudo, né? Porque a gente fica paralisado. Você teve o primeiro passo, mesmo sabendo que seria difícil. Você se batizou, viu o milagre. E hoje está aqui, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. é fácil, a gente tem que... Depois Não que a dá gente fala, alivia, mas o processo ainda é difícil. Mas a gente tá muito feliz, né, pastor? Nossa, eu tô muito maravilhado. feliz. Eu A gente tô foi aqui- aqui. Eu tô flutuando. Eu tô aqui crendo e confiando mais e mais nesse Deus, sabe? Porque Deus opera milagres, Deus Opera, cura. gente, ainda. E se você quiser falar alguma coisa pra alguém que tá aqui de casa assistindo, Uma mensagem uma pra mensagem sobre, né, se a pessoa quer, confia em Deus. Confia. Porque o podcast, ele tem o título de dentro para fora, É. né? A gente tá levando as maravilhas que o Senhor faz aqui dentro da igreja para fora. E a gente não sabe qual vai ser o alcance do seu testemunho. De repente alguém lá na China, no Japão, no Ceará, tá passando por um problema igual ao seu e tá sendo ministrado agora. Então, Glória a Deus. fala com o pessoal aí de Passa casa. com o pessoal. Até porque foi difícil também para eu achar alguém com o mesmo problema que eu na internet. Eu não achava. não Eu tinha- pesquisava o tempo Você todo. não tinha recurso. Não, Então você- porque ou as pessoas não tinham nada de cabelo, ou sempre vivia com as falhas e não enchia, não via muita mudança, né, no cabelo. Então, casos igual o meu, é um milagre. Milagre, com certeza. O médico falava, eu não sei, eu não posso te afirmar que vai crescer com seu cabelo. Eu não posso fazer isso, porque ele pode... Até porque você parou o tratamento, né? Não, nessa época que eu fazia tudo Exatamente. certinho, Sim, eu parei digo, mas depois. você conseguiu o seu cabelo de volta mesmo parando o tratamento. É, né? parou. Às vezes a gente pode até encontrar alguém com alopecia, né?
que conseguiu reaver o cabelo Com o continuando o tratamento. Continuando e nada o tratamento. contra isso. Não. Mas a gente vê que no seu caso foi um milagre. Foi um milagre. É como se você falasse assim, você falou, eu não aguento mais, eu não consigo fazer mais nada. Aí Deus fala assim, opa, então agora é comigo. Deixa que eu faço. É isso daí. E ele fez. Então, ó, aquela câmera ali, ó, dá um recado pro pessoal de casa. Eu queria falar para as pessoas que hoje em dia eu sei que as pessoas estão muito descrentes, né? E esse é um milagre visível. E eu queria falar que Deus ainda age em nosso meio. Glória a Ele ainda Deus. faz milagre, Aleluia, gente. Deus. Glória a Deus. Mas o processo não é fácil. Não é nada fácil. É lento, é doloroso, mas ele chega com vitória. Glória a Deus. Aleluia, Pra Deus. glória de Deus. Glória a Deus, Amém. aleluia. Palmas sagradas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Thalita. A gente quer agradecer a todos vocês que acompanharam esse podcast maravilhoso. Muito bom. E a gente quer continuar pedindo, compartilhe, né? Porque esse milagre tem que chegar para todo mundo. Então dá o seu like, dá o seu joinha aí, tem o QR Code para que você possa também colaborar com esse trabalho, o trabalho da igreja a IAP Guaianazes. E eu quero agradecer a Thalita. Eu sou evangélico há 40 anos, sou pastor há 8 anos, mas a gente é sempre edificado. Aleluia. A gente é sempre edificado e você edificou muito a minha vida e a vida de muitas pessoas aí. Quero agradecer ao Márcio que me cedeu a bancada dele hoje, espero ter trabalhado a contento. Glória a Deus. Aí é contigo. Então, irmãos, é um prazer estar aqui com você, igual o pastor falou. Somos aqui, não tem palavras, né? Porque estamos edificados. O mover de Deus é muito claro na sua vida, né? E ele se renova a cada dia. Então, Thalita, que Deus continue te abençoando poderosamente. Você é bênção do Senhor. Igual o pastor falou, você vai passar e as pessoas vão querer te tocar. Porque de ti vai sair virtude, nós, no nome de Jesus. Amém. Porque nós cremos nesse milagre, nesse Deus vivo. Amém. Viu? E a gente está muito feliz. E a gente quer agradecer a presença de vocês que estão aqui nos assistindo. O esposo dela que tá ali atrás. O esposo, temos os bastidores aqui, a galera toda emocionada. Obrigada, equipe aqui do podcast. E a gente tá muito feliz. Deus abençoe você. Amém, Deus Thalita. abençoe. Deus abençoe, Thalita. E é isso, galera. Curta, Muito compartilha, obrigada, gente. edifique vidas, porque esse é o nosso papel aqui na Terra. Amém. Transformar vidas. Amém? Até mais. Teremos mais um IAP Podcast Promessistas Guaianazes. Até mais.